Esquece esse curso, vai por mim, o Aprenda Pixel Art não é pra você e eu vou te explicar o porquê. E cara, que burrada que eu fiz aqui. Pra ser sincero com vocês, galera, eu me arrependi demais. Você está interessado em adquirir o curso Aprenda Pixel Art, mas não sabe se ele realmente vale a pena? O que você aprende nesse curso? Como é o suporte do curso? Ele é vitalício? Realmente dá para ganhar dinheiro após finalizar o curso? E principalmente o quanto você evolui após consumir todo esse conteúdo? Eu sei que são muitas dúvidas, mas este é o vídeo mais completo sobre o curso Aprenda Pixel Art aqui do YouTube, porque nele eu vou mostrar tudo na íntegra para vocês. E até o fim desse vídeo eu vou dizer se o curso Aprenda Pixel Art é ou não para você. Minhas artes antigas versus minhas artes atuais. E antes de tudo eu quero mostrar pra vocês a minha evolução com o curso Aprenda Pixel Art. E eu vou ser 100% honesto com vocês nesse vídeo, galera. Eu já estudava Pixel Art antes de começar a fazer o curso Aprenda Pixel Art. Eu só não sabia fazer as Pixel Arts, né? Não entendi foi nada. Então, galera, eu passei cerca de 1 ano estudando por conta própria, só com tutoriais no YouTube e conteúdos gratuitos que eu encontrava. E nessa época eu tive algumas dificuldades. Primeiro era encontrar um conteúdo interessante e que fosse bom. E outro problema muito comum que pra mim se tornou uma grande dificuldade era que eu começava os desenhos e desanimava de terminar eles por não conseguir usar a referência pra criar o desenho. No. As poucas artes que eu conseguia finalizar, eu levava dias pra terminar o desenho. E eram artes que hoje, galera, eu vejo que são muito simples. Não tinha detalhes de luz e sombra nessas artes, não tinha aquela perspectiva de 3D no meu desenho e principalmente eu cometia diversos erros básicos que muitos iniciantes cometem. O problema é que eu cometi isso durante muito tempo ao longo desse 1 ano de estudo. Por exemplo, essa foi a minha primeira animação e eu levei cerca de 2 dias pra fazer e tem só 2 frames. E o mais engraçado é que as únicas coisas que estão animadas nesse desenho são somente os pelos e o pé do bicho, né? E eu vou ser sincero que isso aqui ainda tá bem mal animado ainda por cima. E essa foi a primeira arte melhorzinha que eu fiz na época. E eu lembro como se fosse ontem que eu me senti ao máximo quando eu finalizei essa arte. E eu levei um dia inteiro pra fazer essa nave, galera. E olha que nem animação ela tem. Mas pra quem tá estudando sozinho já era uma baita evolução. Pouco tempo depois, em meados ali de 2019, eu joguei Hollow Knight e simplesmente me apaixonei pelo estilo e pelo jogo e resolvi criar o meu próprio Metroidvania. E com muito mais coragem do que habilidade, eu resolvi criar o meu próprio jogo e eu fiz essa floresta aqui pra esse jogo. E eu levei cerca de 1 semana pra criar a primeira camada dessa imagem. E na época eu também fiquei sim muito feliz porque deu muito trabalho pra fazer essa arte maior. E eu lembro que foi bem desafiador também. Porém, novamente, se a gente reparar, essa arte tá cheio de erros, tem doubles, tem jags, essas texturas das cascas das árvores não estão legal, não tem nenhuma luz e sombra nesse desenho. E eu coloquei uma outline, que é esse contorno ao redor do desenho, mas aqui não combinou e ficou muito feio. Enfim, hoje eu vejo que não ficou bacana essa arte e dá pra melhorar muita coisa aqui. E naquela época, apesar da alegria ali depois de finalizar esse desenho, eu também tinha essa sensação que eu tava meio que travado, que aquilo não tava muito legal e que tinha muita coisa pra corrigir. Mas como eu estudava por conta, eu não sabia o que eu deveria fazer pra destravar de vez essa habilidade e conseguir evoluir. Eu lembro que eu levava meses pra conseguir aprender uma coisa nova e eu precisava evoluir rápido se eu quisesse criar um jogo bem bonito que tivesse uma qualidade artística aceitável, né? E um outro agravante nessa época que eu estava num trabalho muito ruim e isso acabou me deixando ainda mais frustrado e agoniado para aprender rápido, né, novas técnicas, desenvolver essa habilidade rápido, porque eu percebia que eu precisava urgentemente de uma fonte de renda extra. Foi aí que eu percebi que não teve jeito, eu precisava de um curso porque a única forma de acelerar o meu processo de aprendizado seria com um curso. E aí eu comecei a fazer várias pesquisas na internet, comparar diversos cursos e depois de muita pesquisa e comparação, eu finalmente comprei o curso Aprenda Pixel Art. Artes atuais.
E essas são as minhas artes pós o curso, quando eu comecei a trabalhar no meu jogo de nave. Então isso aqui que vocês estão vendo foi na sequência após terminar o curso e iniciar os trabalhos nesse próximo jogo, colocando em prática técnicas de luz e sombra, paleta de cores, animações, efeitos visuais. Eu busquei nesse jogo aplicar de alguma forma todas as técnicas apresentadas ao longo do curso. E agora eu estava levando em média de 1 a 2 horas para fazer uma nave completa com todas as animações que eu precisava dentro do jogo, animação de ataque, naves especiais, estados de animações diferenciados e acima de tudo com alguns efeitos visuais. As ferramentas do Azeprite que eu aprendi no curso Aprenda Pixel Art ajudou demais a acelerar esse processo de criação. Então aquela nave que eu levava um dia sem animação, agora eu conseguia fazer uma com muito mais qualidade, com todas as animações finalizadas já pronta para levar para dentro de um jogo, dentro de 1 a 2 horas. E outro detalhe que eu preciso mencionar aqui para vocês é que eu migrei do Pixel Studio para o Azeprite após finalizar o curso e ver o quanto o Azeprite é muito mais profissional. E essa aqui foi a arte mais desafiadora que eu fiz pós o curso nessa época, e ela foi feita especificamente para ser a tela final do meu jogo. Aqui eu tentei usar técnicas de perspectiva, trabalhando a animação dos planetas se aproximando em uma perspectiva 3D. E essa foi uma arte que busca muito passar essa profundidade de 3D em pixel art. Depois de lançar o meu jogo, eu tomei mais gosto ainda pelo estudo da pixel art e me aprofundei ainda mais nas técnicas avançadas que eu aprendi lá no curso. Eu refiz as artes do Seven Fallen, criando ambientes diferentes e mais temáticos. E aqui já dá para perceber uma boa diferença, um uso melhor da luz e sombra aplicado nas artes do jogo, principalmente nos cenários. Logo depois disso eu treinei a criação de personagens através de silhuetas, e aqui as técnicas de animação do curso Aprenda Pixel Art ajudaram demais a fazer animações muito mais fluidas nesses personagens. Não dá nem para dizer que a mesma pessoa que fez aquele porco espinho lá atrás fez esse lobisomem cheio de variações, com ataques muito mais fluidos e uma animação mais gostosa de assistir. E desse tempo pra cá, eu criei também um mockup para um jogo de fazenda. E um mockup, galera, é você fazer uma arte finalizada de uma cena de um jogo já pronto, para você ter a ideia de como ficaria esse jogo finalizado. Ou seja, depois que você aprende pixel art, você tem a possibilidade de usar esse tipo de recurso, de você criar uma cena já finalizada e já conseguir visualizar um jogo pronto. E logicamente, meus estudos não pararam por aqui. Eu comecei a estudar cada vez mais as técnicas avançadas do curso, aplicando elas na criação de ambientes em pixel art, criando árvores, água com reflexos e outras artes muito maiores. E bom, toda essa minha evolução começou a partir do conhecimento que eu adquiri lá atrás estudando com calma o curso Aprenda Pixel Art. Ou seja, esse curso abriu a minha mente e em poucos meses eu evoluí o que eu não conseguia evoluir durante anos estudando sozinho. E cara, que burrada que eu fiz aqui. Pra ser sincero com vocês, galera, eu me arrependi demais de não ter começado a estudar o curso Aprenda Pixel Art antes, porque eu simplesmente perdi algumas oportunidades únicas que me apareceram na época só porque eu ainda não estava preparado e eu ainda não tinha a habilidade necessária para conseguir pegar esses trabalhos. Mas toda essa situação foi muito boa porque vai servir de exemplo para vocês e para mim ficou de ensinamento. E hoje, graças a Deus, eu me sinto totalmente capaz de lidar com a programação e a arte dos meus jogos sozinho, se for o caso. E por conta dessa trajetória eu me sinto muito mais independente hoje em dia. E agora que vocês conheceram a minha evolução, eu quero apresentar para vocês quem são os professores e como é o suporte do curso. Giliard e Capitão Dinossauro. Esses dois mestres são sócios e donos do Cybermonkey Studios, juntamente com o Enio Soares, que certamente vocês devem conhecer por aí do YouTube. E eles estão desenvolvendo juntos o jogo Cyberwar Neon City, que logo de cara já chama muita atenção por conta desse estilo pixel art cyberpunk único dentro do mercado. Ambos os dois professores fazem tudo dentro do jogo, mas o Giliard cuida mais da parte da animação dos personagens do jogo e o Capitão é responsável mais pela criação dos personagens e ambientes do jogo. E só um adendo aqui, galera, não é que um não sabe fazer e o outro vai lá e faz. Os dois dominam com maestria todas as técnicas de pixel art, mas é que em jogos onde temos uma equipe, os trabalhos são divididos para agilizar o processo de criação do jogo. Então enquanto um vai criando os personagens e os cenários, o outro vai animando tudo isso para agilizar esse processo de criação do jogo. E você pode seguir o Giliard lá no Instagram, nesse perfil CefPixels.
vídeos e acompanhar o seu trabalho por lá. E o Capitão Dinossauro faz lives quase que diariamente aqui no YouTube, no canal Capitão Dinossauro. Tem muito conteúdo de pixel art lá e eu recomendo vocês se inscreverem lá também e assistirem os conteúdos dele. Então são esses dois caras que vão te auxiliar aí nessa caminhada, tirar as suas dúvidas, dar conselhos e dicas para você. E tudo isso é feito através de um grupo exclusivo para os alunos lá no Telegram. E o bacana é que a galera lá é muito ativa, compartilha os seus trabalhos, se ajudam e volta e meia rola uma Pixel Jam, que é uma competição amigável entre os alunos para eles criarem suas artes e concorrer a prêmios e principalmente mostrar sua evolução e receber feedbacks valiosos dos professores. Mas qual o milagre de conteúdo que esses dois caras criaram que estão formando inúmeros pixel artistas profissionais no mercado? Vem comigo que agora vamos olhar o conteúdo por dentro do curso. O primeiro módulo conta com aulas para te apresentar a pixel art. O curso sai do absoluto zero, fornecendo toda uma base para qualquer pessoa, até quem nunca desenhou na vida. Pois é, você também consegue fazer o curso bem tranquilo. Seguindo, temos um módulo completamente focado no Azeprite, ensinando toda a sua interface, ferramentas, como configurar paleta de cores, menus, enfim, esse módulo para mim foi um divisor de águas para acelerar a criação das artes lá do meu jogo de nave no passado. E depois estudamos o Piskel, que é um editor de pixel art gratuito e online, onde você pode usar até mesmo no seu celular, porque ele roda diretamente no navegador. Então você que não tem um computador bom, você pode começar sim pelo seu celular a criar as suas pixel arts. Usando o Piskel você cria essas artes diretamente no navegador, sem nem mesmo precisar instalar esse aplicativo no aparelho. No módulo seguinte vamos estudar as técnicas de pixel art. E aqui galera, foi onde eu definitivamente saí daquele nível iniciante e evoluí demais as minhas artes, corrigindo todos os erros técnicos que eu cometia nas minhas artes antigas. Foi a partir daqui que eu comecei a ver conteúdos mais técnicos que eu não encontrava na internet. Depois desse módulo, entramos em um módulo focado no estudo das técnicas avançadas de pixel art. E nesse módulo tem tanto conteúdo que tem coisa aqui que eu estudo e tento aplicar até hoje em dia. Tem aulas sobre personagens, perspectiva, simetria, teoria das cores, artes para as redes sociais, criação de paletas de cores harmônicas, técnica de paralaxe para quem faz artes para jogos e diversas outras aulas sensacionais. A seguir temos um módulo de exercícios para botar tudo em prática e fixar de vez todo esse conteúdo que você consumiu até aqui, onde você vai criar artes de plataforma 2D, cenários top-down, veículos, árvores, inimigos, cenários cyberpunk, arte isométrica. E se você achou que já foi muito conteúdo até aqui, essa é só a base para você finalmente começar a estudar animação, porque a partir do 8º módulo até o 13º você vai se aprofundar cada vez mais na animação em pixel art, começando desde a base de como lidar com as layers, cells e frames das animações. Você vai criar diversas artes animadas, como animar uma moeda, fumaça, faísca, explosão, fogo, bandeiras, amebas, ataque, pulo, animação de dano, espada com diversos estilos artísticos, como criar um run cycle, que é o ciclo de animação de um personagem correndo. Tem ele também atacando, pulando, até chegar ao último módulo, onde você cria a animação de um chefão e todos os seus estados de animação. Resumindo, são 120 aulas com mais de 35 horas de puro conteúdo estruturado saindo do zero e passo a passo para você aprender. O curso é vitalício, ou seja, ele é seu para sempre. Você paga uma vez e todas as atualizações que o curso receber não terão custo algum para você. Tem um grupo de suporte direto com os professores e outros alunos que já conversamos sobre isso anteriormente, e tem também um grupo focado só em oportunidades de trabalhos e freelancers, onde são postadas com frequência trabalhos relacionados a desenvolvimento de jogos. E claro, sempre aparecem oportunidades para pixel artistas por aqui. A plataforma fica disponível 24 horas para você estudar no seu tempo. E bom, para quem eu recomendo o curso Aprenda Pixel Art. Se você gosta de desenhar, gosta de pixel art, quer desenvolver uma nova habilidade e que você pode transformar esse hobby em profissão, esse é um excelente investimento para você. O curso abre inúmeras portas e oportunidades para você seguir até carreira nessa área. Você pode criar seus próprios jogos, assim como eu faço por ser programador e também saber fazer pixel art. Você pode buscar um trabalho em uma equipe de desenvolvimento, fazer parcerias com programadores onde ele programa
programa e você faz as artes. Você pode pegar freelancers, que são trabalhos rápidos, remunerados, e até vender suas próprias artes na internet, criando pacotes de assets e disponibilizando esses pacotes para vendas no itch.io, por exemplo. Enfim, quem quer fazer dinheiro com isso consegue. E o mais bacana é que com poucos meses de estudo você já sente a diferença. Vocês viram lá atrás a minha evolução no começo do vídeo, e aquilo tudo foi em questão de meses após começar a estudar o curso. Mas nem tudo são flores, né? E para quem eu acredito que não seja recomendado o curso Aprenda Pixel Art. Se você é uma pessoa que começa as coisas e não termina, faz por fazer, quer resultados rápidos sem se dedicar, não aceita opinião, principalmente de correções dos professores, esquece esse curso. Vai por mim, o Aprenda Pixel Art não é para você e eu vou te explicar o porquê. Para evoluir em qualquer área da sua vida, você tem que se dedicar. Você precisa se esforçar diariamente, colocar como um objetivo mesmo, prestar atenção e fazer o mínimo de esforço para entender o que está sendo ensinado. E no estudo da Pixel Art funciona da mesma forma. Você precisa praticar junto, você precisa treinar todos os dias para ter resultados e principalmente usar o grupo dos alunos para tirar as suas dúvidas e entender os feedbacks. Os professores estão lá para te guiar e já vi casos de pessoas que não aceitavam os feedbacks e não conseguiam evoluir, enquanto outros alunos mais dedicados evoluíam muito mais rápido e já estavam até conseguindo trabalhos na área. Então, se você tem a síndrome do eu sei de tudo, esquece o curso Aprenda Pixel Art. Vai por mim que ele não vai ser o recomendado para você. E para você que quer conhecer e adquirir o curso Aprenda Pixel Art, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então vai lá, confere esse curso, porque quem sabe a Pixel Art não se torna o seu trabalho um dia e você consiga trabalhar com o que gosta no conforto da sua casa. E aqui vai dicas valiosas para você que vai comprar o curso conseguir extrair o máximo possível desse conteúdo. Primeiro, faz as aulas com calma, assiste e reassiste quantas vezes forem precisos para você entender o que está sendo ensinado. Pratique diariamente, nem que seja 10 minutos, mas pratique totalmente focado esses 10 minutos. O mínimo que você conseguir fazer todos os dias vai agregar demais na sua evolução constante. Use o grupo de alunos para tirar suas dúvidas com os professores e com a galera. E por fim, crie redes sociais para compartilhar a sua evolução, seja no Instagram, YouTube, Discord, enfim, mostre a sua evolução, pois isso pode abrir oportunidades únicas de trabalhos para você. Eu criei uma super aula mostrando técnicas avançadas nesse vídeo e recomendo para quem quiser aprender mais sobre pixel art. E esse vídeo será recomendado nos cards de sugestão ao fim desse vídeo aqui, junto com outras sugestões de vídeos do meu canal feitas pelo YouTube para você. E eu espero de verdade que esse vídeo aqui possa te ajudar e tirar todas as suas dúvidas a respeito do curso Aprenda Pixel Art. Não, galera, ele não é golpe e nem fria, e sim um excelente investimento para você conseguir desenvolver uma nova habilidade que pode sim se tornar uma fonte de renda na sua vida. Mas para isso, como tudo na vida, é necessário sim ter dedicação e esforço diário. E já que eu te ajudei, você pode me ajudar de volta se inscrevendo aqui no canal, comentando aqui embaixo a sua opinião, o que você achou ou somente a palavra Aprenda Pixel Art. Isso vai me ajudar demais a alcançar muito mais pessoas que estão interessadas em conhecer esse curso. E se puder, recomendo o meu conteúdo pra geral aí, que eu faço conteúdo muito bacana focado em desenvolvimento de jogos e conversando aí sobre curiosidades dos jogos que nós tanto adoramos. Valeu demais, galera, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.